Bom dia, Espírito Santo. Muito bom dia, povo de Deus. A paz do Senhor Jesus para todos. Louvado seja Deus, Senhor, meu Deus e meu Pai. Nós entramos mais um dia, Pai, na tua santa e poderosa presença, em oração de agradecimento por mais uma noite de sono. Agradecemos ao Senhor por este novo amanhecer, por esta nova oportunidade, pelo dom da vida. E nesta manhã, Pai, diante da tua presença, para meditar na tua palavra, eu quero consagrar as nossas vidas ao Senhor, o nosso dia, tudo que nós estamos fazendo e vamos fazer. Eu quero consagrar a ti, a nossa família, tudo, Pai, nós consagramos a ti. Em nome de Jesus, que o Senhor tome a direção de tudo. Que o Espírito de Deus, ele seja o nosso condutor, que ele dirija os nossos passos. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa levar a paz sobre cada coração, sobre cada lar. Em o nome do Senhor Jesus, eu peço, agradecendo. Amém. Graças a Deus. A palavra do Senhor hoje está no livro de 1 Samuel, capítulo 16, os versículos dos 1 ao 7, que nos fala acerca de Davi, quando ele é ungido rei de Israel. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: como irei eu? Pois ouvindo Saul me matará. Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás Jessé ao sacrifício. Eu te farei saber o que hás de fazer e ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: de paz a tua vinda? E disse ele: vos é de paz, vim sacrificar ao Senhor, santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e a seus filhos e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem vê, como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha o coração. Louvado seja Deus. Olha, que estratégia de Deus, né? Quando Deus ele quer fazer algo na vida de alguém, ele usa de estratégia. Eu costumo dizer que Deus ele é estrategista. Não estrategista do mal, como tem muitas pessoas que usam de estratégia para fazer o mal para outras pessoas. Mas as estratégias de Deus sempre sai bem sucedida. Sai e sempre sairá bem sucedidas. Porque olha o medo aqui, né? Quando ele disse para Samuel para ir lá
o povo estava ali sofrendo com Saul e ele escolheu ali, o povo estava pedindo outro rei, pedindo, porque o povo já não aguentava mais, né? E o que eu vejo aqui nesta palavra, às vezes nós estamos passando por tantas dificuldades e tanto sofrimento, porque aqui na terra, aqui neste mundo, nós passamos por muitas dificuldades, uns de mais, outros menos, mas muitos passam. Quando a gente não passa de uma forma, passa de outra. Mas olha aqui, Deus, o mesmo Deus que usou de misericórdia para com o povo e mandou Samuel escolher outro rei, ele usa de misericórdia para conosco. Quando nós oramos, clamamos a ele, ele fala, clama a mim. Ele falou para Jeremias clamar a ele, que ele iria responder com coisas grandes e firmes. Será o que é que está faltando? Será que não está faltando o clamor da nossa parte? Buscar mais ao Senhor? Até mesmo se o problema não saiu, mas Ele nos dá paz. Se Deus não permitir que o problema se resolva, Ele tranquiliza. Ele dá vitória no meio daquela luta, tranquilizando o nosso coração, nos fazendo entender algumas coisas, mas Ele sempre dá solução. Porque o povo, ele falou ali disse o Senhor a Samuel, até quando terás dó de Saul? Porque ele estava vendo que ele estava sendo ruim e ele estava deixando. Mas acredito eu que ele estava esperando uma orientação divina. Que bom que ele não saiu ungindo outro rei sem a permissão de Deus. E isso nos traz o quê? Confiança, obediência, né? O povo estava sofrendo, mas Samuel estava esperando também, orando a Deus, esperando Deus enviar a providência. E ele enviou a providência. Ele disse, Deus rejeitou Saul e Saul continuou ali, né, reinando sobre Israel. E Deus pediu para que ele enchesse um vaso de azeite e ele enviou ele lá na casa de Jessé, que Jessé era o pai de Davi. E Deus já sabe o que é que a gente vai imaginar. Como ontem, né? Eu estava ouvindo uma mensagem que falava acerca disso. E isso acontece sempre, né? Acontece sempre no nosso meio. Não é de se estranhar. Quando a pessoa tem dinheiro, tem aparência, principalmente dinheiro, não precisa nem ser bonito, aparentemente. Basta ter dinheiro. As pessoas dão crédito muito mais. Dá muito crédito. Por quê? Tenta até ser amigo de qualquer jeito, quer ser nosso amigo, quer ser amigo do seu amigo para chegar próximo de você, porque o ser humano é assim. Ele olha pela aparência, ele olha pela condição financeira, e infelizmente, quem é mais inteligente, né? E quando Deus ele quer fazer algo na vida de alguém, como ontem foi lido, né, o que ele fez na vida de Esther, ele fez também na vida de Saul. Ele avisou logo para Samuel, olha, vá na casa de Jessé, escolhe um dos filhos dele para ser rei aqui de Israel, mas não te atentes para a aparência não. Por quê? Os outros filhos de Jessé estavam aparentemente bem vestidos, estavam, né? Eles não tinham aquele trabalho que Davi tinha lá na malhada. Davi defendia as ovelhas do pai, né? Ele era pastor de ovelhas da malhada. Quando vinha o urso ele matava, vinha leão ele matava. Deus dava estratégia para Davi. Ele pegava na boca do urso, do leão, estrafegava, mas não deixava eles comerem as ovelhas. Ele defendia com unhas e dentes, como diz o ditado.
Então Deus estava observando ele lá na malhada, aleluia. E o que eu trago para você nesta manhã, pela revelação da palavra de Deus, Deus está vendo esse sofrimento que você está enfrentando, Deus está contemplando tudo, até o que você está pensando. Às vezes tem pessoas que têm desejo de sair daquela situação, mas está preso. Às vezes tem pessoas que estão preso emocionalmente, tem uma dependência emocional de alguém, está preso, está sendo traído, está sendo humilhado, machucado, com palavras que te deixam para baixo. Tem pessoas que estão sendo humilhadas no emprego, mas tem que ficar ali, tá ali, porque tem uma necessidade de estar, mas o Senhor está te vendo. Aleluia. Tem pessoas que estão sendo humilhadas diante de uma enfermidade, não pode mais sair, não pode ter mais alegria, porque é só dor, mas Deus está te vendo, aí onde você está, aonde você está sendo, nessa terra que você está sendo afligido, é aí que Deus vai te exaltar. Louvado seja Deus. Deus estava vendo a situação, a luta que Davi estava enfrentando ali para defender as ovelhas. Então Deus olhou e disse: esse tem coragem. Porque os covardes, Deus disse: volte para trás. Se nós colocamos a mão no arado, nós não podemos parar. Aleluia. A palavra de Deus, ela fala primeiro conosco. Eu li toda essa palavra aqui antes de eu começar a gravar o vídeo. Eu li toda, então Deus já falou comigo. Eu estou ministrando aqui, mas Deus está falando comigo, aleluia. Às vezes eu tenho vontade de parar. Não vou dizer a você que tem dia que a gente está desanimado, está assim, mas eu me lembro da palavra do Senhor. Quem põe a mão no arado não pode olhar mais para trás. Eu sei que um dia eu posso parar por alguma situação, não sei, mas enquanto eu puder, eu vou estar. Vamos nos esforçar, esforce, tenha bom ânimo, aleluia, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Se nós nos esforçarmos, Deus, Ele se alegra de nós. Ele nos traz, aleluia, reforço, renovo. Todos os dias, quando eu abro os meus olhos, eu sei que eu preciso levantar. Eu levanto mais cedo para fazer esse momento da palavra. Eu peço, Senhor, renova minhas forças físicas, porque às vezes o nosso físico, o nosso emocional está um pouco abalado, mas o Senhor é aquele que renova as nossas forças. Receba nesta manhã, nesse dia chamado hoje, neste momento que você está vendo essa palavra, vendo esse vídeo, ouvindo esta palavra, receba renovo, receba a porção dobrada do Espírito Santo de Deus, porque a unção do Senhor, ela despedaça todo jugo negativo. Louvado seja Deus, aleluia. Quando o Senhor disse, ou quando Samuel disse para Deus: como é que eu irei? O que é que eu vou falar? Igual Moisés falou, quando Deus mandou Samuel ir fazer algo, ele falou: o que é que eu falo quando eu chegar lá? Eu vou falar o quê? Quem foi que me mandou? Ele disse: o grande eu sou. Olha, Deus tem resposta para tudo, aleluia. Talvez você esteja falando: mas o que é que eu vou fazer, irmã? Eu estou passando por tanta dificuldade, mas o que é que eu vou fazer? Peça estratégia para Deus, ore ao Senhor. Você mesmo, Deus já te deu autoridade para você falar. O véu do templo já foi rasgado. Aquele véu que separava o homem de Deus já foi rasgado há muitos anos atrás. Aleluia. Jesus nos deu livre acesso ao Pai para nós falarmos com Ele a hora que a gente quiser. Tanto que Ele fala assim: orai sem cessar. Louvado seja Deus. Ele fala assim, aleluia, até em pensamento eu vou te ouvir. Ore trabalhando, ore andando. Às vezes você não precisa abrir sua boca, mas você ore na mente. Se tem alguém do teu lado que impede de você orar, fale em pensamento com Deus, porque Ele lê os teus pensamentos.
Ele vem em teu socorro. Aleluia. E ele falou ali para Samuel: olha, Pepe, uma vaca. Você vai, fala que você vai fazer o sacrifício. Porque é nesse momento aí, nesse envolvimento que você aí começa a anunciar que você foi ali para ungir um dos filhos dele como rei de Israel. Aleluia. De pastor de ovelhas, de malhada, ele passou a ser o rei de Israel. Se Saul já perseguia, era ruim, ficou pior, porque a inveja entrou. A inveja é a pior, miséria da vida do ser humano. Atrapalha a vida do invejoso, ainda quer atrapalhar a vida do outro. E ele, independentemente de Saul querer ou não, quando Deus quis, ele teve que sair do reinado. Aleluia. Independentemente dessa pessoa querer ou não, Deus é contigo, você e Deus é maioria. Quando nós, amados, eu estava lendo essa palavra aqui e meditando, quando nós entendemos a palavra de Deus, entendemos que Ele é poderoso para fazer muito mais além daquilo que nós pedimos, que nós esperamos e até o que nós pensamos, a gente descansa e sabe. Quando a gente confia, nós entrega ao Senhor e confia, a gente dorme em paz e a gente sabe que uma hora a resposta vem. Aleluia! Uma hora a resposta chega. Até quando você pensa que não vai chegar mais, que está tardio, que está demorado, mas ela chega. Porque a gente não sabe por quanto tempo o povo pediu misericórdia a Deus. Ficava pedindo outro rei. Mas uma hora a resposta chegou. Está aqui a resposta. E Davi, ele fez um bom reinado. Glória a Deus. Aleluia. Tem a história de hoje, ela tem por título Sem Preconceito, né? E Deus, ele sabia que Samuel poderia olhar pela aparência, ele já avisou. Não atentes pela aparência, porque o homem vê o que está diante dos seus olhos, mas eu olho a intenção do coração. Aleluia, não escolha pela beleza, nem por estatura. Porque Davi, ele era pequeno, de estatura, ele não era um homem alto, um jovem alto. Ele era jovem, mas era baixo também. Mas ele tinha uma força que não vinha dele, era a força de Deus. Não importa o seu tamanho, não importa qual seja o seu grau de escolaridade, não importa qual seja a sua situação financeira, porque quando Deus ele entra no negócio, no recinto, a coisa muda. Aleluia, glória a Jesus. Até a natureza muda. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. E as pessoas julgam pela aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. Quantas vezes nós somos vistos por aparência? Eu estou aqui, eu vou abrir um parêntese para até quem me ouve saber que eu não sou pastora. Eu estou aqui todos os dias trazendo uma palavra da parte de Deus, mas eu não sou pastora. E tem pessoas que vai lá, eu acredito que porque pensa assim, ela está lá levando a palavra, trazendo a palavra, ela é pastora, mas eu não sou pastora, viu, meus irmãos? Eu sou apenas uma serva de Deus, simplesmente serva, aleluia, não tenho título nenhum, humanamente falando. Meu título é serva de Deus e sou feliz pelo meu nome está escrito no livro da vida. Aleluia. Louvado seja Deus. E uma época, foi logo quando eu fui para a presença do Senhor, nova convertida ainda. Eu me arrumei toda e fui para um ciclo de oração, numa certa denominação, que não era a minha, Foi lá que eu me converti, mas só fiz me converter lá e
fui para congregar em outro ministério, que era mais próximo da minha casa. Aí um dia eu me preparei e fui para o ciclo de oração. Assim que eu cheguei, eu me ajoelhei para orar. Todos me olharam como se eu fosse a pregadora daquela manhã, que eu ia ministrar naquela manhã. Quando eu me sentei, aí vinham me complementar naquela alegria. Quando viu a outra pessoa ministrando, eu achei que fosse a senhora que fosse que ministrar a palavra. Quando eu saía para os lugares, as pessoas me perguntavam: a senhora é dirigente de ciclo de oração? Não, porque eu sempre gostei de me vestir, né? Eu nunca gostei de roupinha de alça, não é de mim mesmo, não é porque eu sou evangélica, não. É desde eu nova que eu nunca gostei muito de roupa de alça. Usava, né? Até uso, mas eu não gosto muito, né? Não é algo que eu nem simpatizo. E eu sempre gosto de usar, quando a roupa é fina, eu uso uma combinação por baixo para não marcar, porque eu penso assim: se o meu corpo é templo do Espírito Santo, se eu já saí lá do mundão, né, do lamaçal do pecado, e eu hoje ficar mostrando o meu corpo, não acho legal, né, para uma serva de Deus. Eu gosto sempre de vestir uma combinação para esconder mais o corpo, né? Não critico quem usa, eu tô falando de mim, tá, pessoal? Que eu não tô aqui querendo pregar, já aviso, porque às vezes as pessoas vão e detona, né? Não estou aqui pregando como você deve se vestir, não. Eu tô falando de mim, né? Roupa não leva ninguém para o céu, mas quem é do céu sabe se vestir, né? Então, as pessoas, eu estou falando porque as pessoas sempre me confundiam como a pregadora, como dirigente de ciclo de oração, porque é assim que o pessoal chama quem, né, do ministério que eu congregava, né? Hoje eu estou em outro ministério porque eu mudei de estado e foi o que eu tinha mais perto lá da casa da minha irmã, e ali eu fui, estou até hoje, graças a Deus. Aleluia, só vou sair o dia que papai permitir que eu saia. Louvado seja Deus. Então, quando Deus escolhe alguém, Ele mesmo faz. Ele faz até com que as pessoas vejam, né, a presença de Deus sobre a tua vida, a presença dEle. É Ele quem nos unge, é Ele quem nos escolhe. Nós nem temos o privilégio de escolher, não, porque nossa carne, se fosse para a gente escolher, às vezes a gente não tem vontade mesmo de estar. Eu falo porque eu sou ser humano, e quem é ser humano sabe que não é todos os dias que a gente está com a mesma unção. Quando vem adversidades, tem pessoas... Eu nunca tive vontade de sair, né, da presença do Senhor, mas teve momentos de eu fraquejar, de não querer orar, de não querer ir na casa do Senhor. Já teve esses momentos, né? Quando os israelitas pediram um rei, Deus acatou o desejo do povo e deu-lhes um homem fisicamente imponente com os de outras nações. Mas como os primeiros anos de reinado de Saul foram marcados por falta de fé e desobediência, né? Olha aí como Saul reinava, com falta de fé e com desobediência. Deus enviou Samuel a Belém para ungir um novo rei. Quando Samuel viu Eliabe, o filho mais velho, presumiu que Deus escolheu-o para ser rei porque ele era fisicamente forte e impressionante. Tá vendo? Como nós seres humanos temos essa facilidade de olhar para a aparência. Mas Deus desafiou o pensamento de Samuel. As pessoas julgam pela aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração, né? Deus já tinha escolhido Davi para liderar seu povo. Aleluia. Eu me lembrei aqui de um rapaz que minha irmã trabalhou na casa dele. A esposa dele ia para a igreja, sempre ia, e ele não ia. Ele até tinha um vício de fumar, trabalhador, mas não ia para a igreja. E um dia Deus usou minha irmã e falou para ele: eu te vejo de terno e gravata. Diz que ele tomou um susto. Logo eu, tipo, né? Eu não.
você mesmo, eu te vi, Deus me mostrou você de terno e gravata. Porque Deus às vezes nos dá essas visões, né, irmãos? Né? O dom da visão espiritual. E Deus mostrou antes. E Deus já confirmou isso. Hoje ele está na presença do Senhor, né? A mesma igreja que a esposa ia, hoje ele está mais crente que ela. E usando terno e gravata, né? Na casa do Senhor, né? Está envolvido com a obra do Senhor. Cumpriu, aquela visão se cumpriu. E ele não se achou capaz de ser ele escolhido para estar de terno e gravata fazendo a obra. Mas quando Deus mostra, ele mesmo garante e capacita o homem para tal coisa. Até a gente mesmo. Quando Deus me pediu para estar gravando vídeos com esse momento da palavra todos os dias, eu já fazia em áudio e Deus falou para mim. Durante um ano, vinha um desejo de postar no Facebook, postar no... Aí Senhor, eu tenho vergonha, eu não sei o que é que eu vou falar. Eu falava para Deus, como é que eu vou me comportar diante da câmera? Eu não sei o que é que eu vou falar, e se eu ficar nervosa? Eu confesso que às vezes sinto, sim, eu fico preocupado como o que eu vou falar, o que é que eu vou fazer. E é nesse dia que Deus mais fala, através de mim. Muitas coisas que eu falo aqui eu não planejo, sai espontaneamente, eu sei que é Deus. É o Senhor, porque de mim mesmo, irmãos, eu não tenho capacitação humanamente falando. Eu não tenho, eu só tenho coragem que Deus me deu, né? Como Davi, a história de Davi me lembra a minha história dos meus irmãos, quando a gente trabalhava duro ali na roça, né? Eu e minha irmã, a gente era 1001 utilidade, a gente ia na lenha, a gente ia na água, enchia os potes de água, enchia a casa de lenha, a gente limpava a casa, a gente tinha tempo para tanta coisa, para estudar e ainda a gente brincava à noite. E nós trabalhávamos nos divertindo, a gente ia longe trabalhar, andava longe com bacia de roupa na cabeça para lavar e voltava no final do dia. E a gente ainda sobrava um tempinho para brincar terminava de lavar roupa, ia pular dentro do balneário, tomava banho, chegou o olho, ficava fumaçado e voltava para casa com a roupa toda limpa e seca, né? Então, se Deus lá no passado me usava com tanta habilidade, coragem para trabalhar, por que Ele não pode me usar hoje com a coragem para levar a palavra dele? E Deus sempre me lembra isso, que eu não sou covarde, né? Eu no mundão era valentona, eu não contava duas, eu já partia para o ataque. Então, hoje, né, eu falo que antes eu era martelo, né, eu era prego, o diabo me batia. Hoje eu sou martelo, quem bate nele sou eu. E eu estou com o martelo da palavra de Deus, aleluia, confiando na palavra que o mesmo Deus que ungiu Davi a rei, tirou lá da malhada, tirou lá, aleluia, ele com certeza ele cheirava animal, cheirava esterco de animal, ele estava sujo, aleluia. Quando Samuel viu o filho mais velho, ele viu ele fisicamente bonito, robusto, é esse, mas ele se lembrou da palavra de Deus, aleluia, que disse, né? Mas Deus desafiou ali o pensamento de Samuel, que as pessoas julgam pela aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração, aleluia. Deus sabe o que se passa aqui dentro de mim. Às vezes, como eu vejo sempre uma serva de Deus, né? Ela tem um jeito assim de falar, né? A gente pensa até que ela é brava e agressiva. Às vezes eu me vejo assim, eu tenho um jeito assim, né? O meu semblante é feio. Quando eu estou séria, parece que eu estou com raiva. Eu já ouvi pessoas falar para mim, chegar para mim, dizer que tinha medo de mim, né? Mas não pensou no meu coração. Não pensou o que eu penso, né? Ela olhou para a minha aparência. Que as pessoas estão olhando para a aparência. A pessoa é fechada, deve ser bravo, né? Mas quando chega para falar com a gente, vê que a gente não é nada daquilo.
E eu me alegro porque Deus, ele não está vendo essa feiura aqui não. Eu não sou bonita, né, fisicamente, mas dentro do meu coração Deus sabe quem sou eu. Isso que me alegra. Davi nem imaginava que Deus ia arrancar ele daquela situação. Aleluia. E Deus confunde as terras. Enquanto o homem nos julga pela aparência, Deus está confundindo tudo para nos dar vitória. Aleluia. Mas Deus já tinha escolhido Davi para liderar seu povo. Aleluia. Deus mandou o Samuel ungir ele, só ungir, porque escolhido ele já estava por Deus. Quem primeiro nos escolhe é Deus. Ao avaliar as pessoas para seus propósitos, Deus olha para o caráter, vontade e motivação. O Senhor nos convida a ver o mundo e as pessoas como Ele as vê, olhando para o coração e não sua aparência externa ou credenciais. Glória a Deus. Esse Deus é lindo demais. Ele não é gente não. Aleluia. Quando Ele quer nos dar vitória, Ele usa de qualquer estratégia, irmãos. Ele faz. Se você não pode, você diz assim, eu não posso me sair, eu não sei como me sair dessa situação, deixa quem pode. Deus vai criar meio situação. Viu? Se eu for contar meus testemunhos de oração, de resposta de oração, eu passo dia e noite aqui só contando experiência. Aleluia, eu tenho várias experiências de eu orar e ver Deus agir. Glória a Deus. Não por meu mérito, não. Eu não sou nada, mas quando nós clamamos ao Senhor, Ele nos responde com coisas grandes e firmes que nós nem sabe. Deus cria meio, cria situação, amados. Aleluia. Porque é essencial não julgar os outros baseando-se em preconceitos. O que significa ter o coração voltado para Deus, né? Então, é essencial nós não julgar os outros pela aparência, né? E nós temos que ter um coração voltado para Deus. Porque quando nós temos um coração voltado para Deus, Ele contempla o nosso coração. E aquilo que for o melhor para nós, Ele nos dá, Ele nos concede. Se Ele não te deu ainda, é porque Ele sabe que não é o melhor para você. Eu já teve coisas assim de eu orar, passar quase 20 anos orando por uma situação, pedindo, passei 10 anos clamando, jejuando, orando, buscando para Deus fazer algo que eu queria tanto na minha vida e Deus não fez. Deus não fez porque Ele sabia que não era o melhor para mim. Depois que a gente vai entender. E Deus já tinha falado para mim que não iria fazer. Mas eu achava que Deus poderia mudar de ideia com meus choros, com minha sinceridade. Mas Deus olhava para mim, não, filha, não vai ser o melhor para você. Eu não quero você aprisionada. E Deus, sempre falo para Deus, eu não vou ficar aprisionada pelo homem, pelo ser humano, porque o Senhor me chamou, me escolheu, me reservou para isso, para esse negócio. Eu me sinto bem. Na presença do Senhor eu me sinto feliz. Aleluia. As aparências enganam. Como a aparência engana a gente? Quando a gente olha a situação pela aparência, a gente é super enganado, né? E aquele que a gente olha e vê e não dá nada é aquele que Deus pega e transforma, lapida, quebra se for preciso, né? Porque quando o vaso não está da forma que Ele quer para usar, Ele quebra o vaso e Ele refaz e deixa novo e usa para a glória do nome dEle, né? Poucas pessoas estão totalmente satisfeitas com sua aparência, né? Às vezes a gente não está satisfeito com a nossa aparência. Se nós pudéssemos escolher, muitos de nós mudaria os nossos aspectos, né? Umas escolheriam mudar os cabelos, outras o nariz e os olhos, ou quem sabe os lábios, as orelhas, aleluia, o queixo, enfim, algumas coisas seriam mudadas, mas que seria muitos
né? Muda, que seria muitos gastam verdadeiras fortunas nesta tentativa, né? Quantas pessoas, né, gastam rios de dinheiros nessa tentativa de mudar a aparência ou de manter aquela aparência no seu físico, no seu rosto, né? E às vezes não tenta mudar o coração. A gente vê muitas pessoas assim, tentando manter aquela aparência física ou mudar um pouco. Ai, meu nariz é muito largo, né? Se eu pudesse, eu afilava mais ele, né? Mas do que adianta eu ter uma aparência aqui bonita, humanamente falando, e o meu coração tá sujo, minha mente suja, né? Não adiantaria nada. Porque se fosse assim, o filho mais velho de Jessé iria ser ungido rei, porque ele tinha um porte físico bonito, era alto, robusto, né? Mas ele não foi, por causa da beleza física dele, não. Aleluia! Muitos estão nessa tentativa, enfrentando cirurgias estéticas que nem sempre dão certo. Algumas delas acabam se transformando em verdadeiras aberrações, muito piores do que eram antes. Tem pessoas que se transformam tanto, mas tanto que a gente vê realmente é uma aberração. Se para nós a aparência física tem tanta importância, é confortador saber que, para Deus, o que realmente conta é o nosso interior, o nosso caráter e não a nossa aparência. E não a nossa aparência é o que vale. Davi, comparando aos seus irmãos, nem de longe seria escolhido por Samuel para ser o rei de Israel. Porém, Deus, cujo olhar penetrante atravessa o verniz exterior e vai até aos sacerdotes recessos do coração humano, viu naquele adolescente aquele que se tornaria o homem segundo o coração de Deus. Quando avaliamos uma pessoa, somos limitadas às características físicas que podemos observar: boa aparência, boas maneiras, personalidade, tom de voz, aparência. Porém, o mais importante, que está fora do visual, não nos é dado conhecer. A mente de uma pessoa só Deus conhece, né? Então a gente vê tudo isso: tom de voz, né? Aparência física, se é alto, se é baixo, se tem uma classe social elevada. Mas Deus não está olhando para isso quando Ele quer escolher. Por quê? Porque o projeto de salvação é para todos, né? O projeto de salvação são para todos. E quando Deus quer escolher alguém para fazer a obra dele, Ele não atenta para nada disso. Ele está vendo que a pessoa às vezes não sabe nem se pronunciar. Como Moisés era gago, Davi era pequeno, baixo de estatura, era ainda um adolescente, né? Era bem jovem. Samuel, Deus escolheu ainda menino, que ele chamava Samuel, não entendia nem que era a voz de Deus. Então tem várias histórias. Jeremias era chorão, também falava: eu ainda sou uma criança, Senhor, não sei falar. Mas Deus, quando Ele escolhe, Ele capacita. Deus, Ele te capacita, meu amado, minha amada. Louvado seja Deus. Esther era órfã de pai e mãe. Era simplesmente uma menina. E Deus a fez rainha. Louvado seja Deus. Quando nós avaliamos uma pessoa, somos limitadas. Aleluia. A mente de uma pessoa só Deus conhece. Aleluia. Se você está
contente ou não com a sua aparência, para Deus isto não importa. Para Ele o importante é a sua beleza interior. Para alcançar a beleza que deixa Deus satisfeito, se seguem aqui algumas dicas importantes. Olha, presta atenção nessas dicas importantes. Para os seus cabelos, use o shampoo da paz. Para os seus lábios, o batom da verdade. Para o rosto, o blush da sinceridade. Para os olhos, o rímel da pureza. E para tornar o seu perfil atraente, use a caridade para as mãos, o amor para o coração e a retidão para o corpo todo. Lembre-se de vestir a grife da justiça de Cristo. Seja lindos e felizes. Louvado seja Deus. Então, fica a dica aí para nós, né? Aleluia, vamos orar, agradeço ao Senhor por esta oportunidade, eu agradeço ao Senhor por esta palavra de incentivo, de encorajamento, aleluia, muito obrigado, Senhor, por ter nos escolhido, aleluia, não foi eu que te escolhi, foi o Senhor que me escolheu, o meu coração desejou uma mudança e o Senhor me tirou, me salvou e me libertou de toda a imundícia, aleluia, que o Senhor continua nos purificando, que o Senhor continua nos guardando, continua, Pai, nos escolhendo todos os dias, aleluia, querido Deus, por favor, nos ajuda a não julgar as pessoas com base nas aparências, em nome do Senhor Jesus, amém? Que Deus nos abençoe, que Ele nos guarde, que Ele faça resplandecer o rosto dEle sobre cada um de nós, e nos traz a perfeita paz, a verdadeira paz. Amém? Louvado seja Deus.